que será realizado aqui na nossa igreja no dia 30. Já vai agendando para que você não falte neste dia. Vamos nos colocar de pé? Abra sua Bíblia no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 4. Verso de número 11. Apocalipse, capítulo de número 4, verso de número 11. Diz assim a santa palavra do Senhor: digno és, Senhor nosso Deus e Deus nosso, de receber, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Glória a Deus. Tome o seu assento novamente, adorando e exaltando ao poderoso nome do Senhor. Aqui estamos diante de um livro que por muitas pessoas, talvez não só da nossa época, na nossa época ainda existe, mas por várias pessoas é temido de se ler. A gente escuta histórias de pessoas que têm medo de ler o que está escrito neste lindo livro inserido na Bíblia Sagrada, por nome de Apocalipse, e que é denominado no capítulo 1 e no versículo de número 1, o livro da revelação que foi entregue a João das coisas que haveriam ainda de acontecer. Livro que foi predizido, vaticinado ao apóstolo João, ao apóstolo do amor, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo João, as 3 cartas, é o mesmo João que na ilha de Patmos, no findar da sua vida, no final da sua vida, quando está ali desterrado, escravo, cativo, preso, por pregar o Evangelho de Deus, pregar o Evangelho de Cristo, a qual ele era testemunha viva e ocular, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, e que um dia o Cristo do Evangelho iria voltar para buscar a sua igreja. Ele é preso por proclamar esta mensagem. E então, ali na ilha de Patmos, ele vai receber de Cristo esta linda revelação. Através de 15 visões, João vai receber revelações do que aconteceria, algumas coisas ainda no seu tempo, ainda perto de sua vida, mas haveria também ele de receber ali na ilha de Patmos, ou ele recebeu revelações do que iria acontecer depois da igreja ser arrebatada, visões que ainda iriam acontecer no juízo final, no juízo divino, a qual todos nós, mesmo sendo justos e ímpios também, estaremos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados pelas nossas obras. Revelações que aconteceriam milhares de anos para frente. Estamos já há muitos anos que João faleceu, que João veio perder a sua vida, e essas profecias, muitas delas ainda não se cumpriu. Ainda não
aconteceu o que foi vaticinado para João Batista, para João, ali na ilha de Patmos. Ora, quando falamos no livro do Apocalipse, estamos falando de um livro que mais contém simbologia, que mais contém numerologia. Parte dele, ou a grande maioria, é composto por visões que usa símbolos para transmitir uma mensagem, ou usa números para também transmitir uma mensagem. Aqui, no capítulo que lemos, este belo versículo de número 11, aqui estamos na segunda visão que João recebeu ali na ilha de Patmos. A primeira, todos sabemos, que foi a visão das cartas às 7 igrejas. Agora, João então está ali e recebe novamente mais uma visão. Uma segunda visão da parte de Cristo, de coisas que ainda haveriam de acontecer. Nesta visão, quando ele olha para o céu, ele vê uma porta. Ali está alguém, que é Cristo, chamando que ele subisse para lá, entrasse por esta porta. João, então, juntamente com Cristo, agora, quando entra por esta porta, quando entra nos céus, ali João vai visualizar de imediato algo que se destacava no céu, algo que chamava a atenção, não só dele, mas de qualquer um que adentrasse ali naquele lugar. João vai de imediato visualizar um trono. Vai visualizar que neste trono está um ser sentado sobre ele, cujas palavras ele fala, ele usa para poder expressar o que representa este ser, ou a aparência deste ser que está sentado sobre o trono. Ele fala que ele é semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, o ser glorioso, majestoso que está sentado sobre este trono. Ele vai visualizar também que ao redor, em volta, ao derredor deste trono, havia ali também 24 tronos, totalizando 25. Sobre esses outros tronos, estes 24, estavam assentados sobre eles 24 anciões, cada um no seu trono. Ele vai dizer ainda que esses 24 anciões, eles estão vestidos de vestes brancas, e que na sua cabeça tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. João vai ainda dizer que nesta visão ele conseguiu visualizar também que ao redor deste trono tinha um arco-íris, um belo arco-íris com um aspecto semelhante a esmeralda. Ao redor deste trono havia um mar de vidro. Ao redor do trono que está sentado aquele que ele diz, que João fala, que tem a aparência de uma pedra de jaspe e de sardônio. Ele vai falar que ao redor do trono tem este mar de vidro, semelhante a um cristal. E que também, diante deste trono, que está sentado este ser glorioso, João vai também dizer que viu, aqui neste capítulo, 7 lâmpadas acesas diante do trono, que ele discerne, que ele ratifica ser os 7 Espíritos de Deus. Vai dizer que ouviu vozes, trovões, que saíam em volta deste trono. Porém, o que começa a chamar mais a atenção, nesta visão que João tem do trono de Deus, é o que começa a ser falado no versículo de número 6. Na parte de B, mais precisamente, que ele fala que no centro de cada lado do trono havia 4 seres viventes. 4 seres que ele, João, jamais tinha visto. E que talvez nós só vamos ver quando estivermos no céu, quando recebemos os nossos
nosso galardão e estivermos morando com Cristo no céu. Estes seres, eles possuem algumas qualidades ou algumas características peculiares deles. Diante deles, por dentro e por fora, João vai dizer que estes seres eram repletos de olhos, cheios de olhos. Cada um deles tinha 6 asas. Cada um destes seres que João visualiza ali na visão do trono de Deus. Ele vai dizer também que estes 4 seres, cada um é diferente do outro. O primeiro ser, ele vai falar que é semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um touro. O terceiro, tinha um rosto como que de homem. E o quarto ser tinha uma aparência como de uma águia voando. Estes seres, João destaca, João faz questão de frisar que eles têm uma incumbência sobre eles, que eles têm uma responsabilidade sobre eles, que eles têm um desígnio sobre eles, que é de estar diante do trono, daquele que João visualiza de imediato no céu, prostrados, com 2 asas tampando os seus rostos, com 2 de suas asas tampando os seus pés, com 2 outras asas voando diante do trono e dizendo incansavelmente, incessantemente, pelo menos 3 palavras de adoração ao nome do Senhor. Eles dizem de dia e de noite, sem parar, sem dar uma pausa, que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Eles não param de dia e nem de noite, e sem cansar, eles proferem estas palavras diante do trono de Deus, dizendo que Deus é 3 vezes santo. Quando esses seres fazem isso, João também diz que os 24 anciões, que estão assentados sobre os seus tronos, em uma posição que denota autoridade e poder, estes 24 anciões, que estão assentados nos tronos, à volta daquele trono de destaque, ele vai dizer que esses anciões se prostram diante deste trono, jogam as suas coroas de ouro, que está em suas cabeças diante do trono, e diz essas palavras que nós lemos nesta noite, no versículo de número 11, digno é o Senhor, o nosso Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram e são criadas. É aqui neste versículo, é aqui nessa atitude dos 24 anciões, que Deus me revela uma palavra nesta noite, para nós compartilharmos aos irmãos e sairmos daqui abençoados hoje, que seria sobre o tema, se eu fosse intitular, porque Deus é digno de ser adorado. Porque Deus é digno de ser glorificado. Pelo menos 3 simples lições. Lições que a gente extraímos com facilidade, exaurimos deste texto com bastante facilidade, vai mostrar nesta noite por que Deus é digno de adoração. Mas agora, antes de nós entrarmos nessa parte, talvez você pergunte, mas o que é adoração? Porque talvez nós temos uma visão distorcida, errada, errônea, do que é adorar a Deus. Muitas vezes confundimos adorar com louvar. E nós explicamos já uma vez em uma ministração aqui na igreja, que nós louvamos a Deus pelo que Deus faz por nós. Nós exaltamos ao Senhor através do louvor, por algo que Deus fez em nossa vida, ou há de fazer. Agora, quando falamos em adoração, não estamos falando de você somente pular, gritar, rodopiar, erguer sua mão, dizer aleluia. Não. Quando falamos de adoração, estamos falando de algo mais profundo,
de algo que não depende de circunstância, de lugar, de acontecimento. Estamos falando de algo incondicional, de nós, de nossa alma, adorarmos e bendizermos ao Senhor, não pelo que Ele faz, ou não pelo que Ele pode fazer em nossa vida, mas é algo incondicional que parte da nossa alma, para agradecer, louvar, bendizer a Deus, por aquilo que Ele é, um Deus amoroso, misericordioso, aquele que criou os céus e da terra, e que está aqui nesta noite para abençoar a tua vida. Os músicos Ronald Allen e Gordon, em seu livro Teologia da Adoração, vai dar a seguinte resposta a esta importante pergunta do que significa ser adorado. Eles vão falar que adoração é uma ação, reação ativa a Deus, pela qual declaramos a sua dignidade. Eles vão dizer que a adoração não é simplesmente um clima, mas é uma reação. Não é apenas uma sensação, algo que parte instantaneamente do nosso ser, não. Mas é uma declaração de amor, uma declaração de agradecimento por aquilo que nós amamos, por aquilo que nós achamos graça. Agora então, por que Deus é digno de receber essa nossa adoração? Por que Ele é digno de receber a nossa adoração? Primeiro, porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano. Nós vimos aqui na introdução desta mensagem, que quando João entrou nos céus, entrou por aquela porta, de imediato ele viu um trono. Tinha 25 tronos, mas de imediato ele viu um trono. E alguém assentado sobre este trono, que chamou a atenção dele. Que era, eu acredito, na visão de João, mais majestoso, mais glorioso, que tinha mais brilho, que se destacava no céu. E este ser estava sentado sobre este trono. Isaías, capítulo 6, na mesma visão que João tem aqui, uma visão similar, parecida com esta de João, vai dizer que Deus está em um alto e sublime trono. Então eu acredito que este trono que Deus estava sentado, ele está superior, ele está elevado, ele está acima, ele está sublime, sublime, mais alto, excelso. Está elevado aos outros tronos. Agora, para nós entendermos então essa revelação do porquê Deus é digno de adoração. Falamos que Deus é soberano. Vamos exemplificar aqui para que você entenda a mensagem. Quando vamos receber, seja em nossa igreja, em nossa casa, temos o privilégio de recebermos alguém que é ilustre, uma celebridade, uma pessoa nobre, uma autoridade, seja ela do nosso município, seja ela do nosso estado, seja ela a nível federal. Quem sabe estejamos este privilégio. Qual é a nossa posição para recepcionarmos esta célebre pessoa, esta ilustre pessoa? Como nos posicionamos diante dessa pessoa? Sem sombra de dúvidas e sem medo de errar, eu falo que é nos colocando numa posição inferior e colocando essa pessoa ilustre numa posição superior a nós. Queremos dar a ela o melhor que podemos oferecer. Queremos fazer o melhor para esta pessoa. Se fosse aqui na igreja, essa pessoa iria sentar num lugar de destaque, teria uma oportunidade no culto, seria cumprimentado talvez por todos os irmãos na saída, receberia honrarias, porque ela é uma celebridade, uma autoridade, uma pessoa ilustre. Exemplificando, eu me lembro de quando a gente fomos receber o governador de nosso estado em nossa cidade. Há poucos dias atrás, esteve presente aqui o governador de nosso estado. E eu me lembro que não era num horário muito favorável, satisfatório, para nós recepcionarmos o governador.
era um horário comercial, muitos não poderiam estar presentes. Mas lá naquela Câmara Municipal, quem esteve presente pôde contemplar ela repleta de pessoas e fora dela, ao redor dela, cheia de gente. Mesmo não sendo em um horário satisfatório, tinha grande parte da nossa cidade de pessoas ali na Câmara Municipal para receber o governador. Eu lembro que todas as autoridades da cidade estavam ali. Eu lembro que havia muitas pessoas cumprimentando, responsáveis de levar o governador até o local onde ele ia ficar sentado. Pessoas dando uma boa recepção para ele, oferecendo honrarias, agradando o governador. Mas eu estou falando que isso é errado. Talvez você esteja me tentando, pensando aí que eu estou fazendo uma apologia a isso. Absolutamente. Ele é um ser que merece apreço. Ele é uma ilustre pessoa. Ele é uma celebridade. E onde ele for no nosso estado, ou talvez no nosso país, ele vai receber este carinho, esta reverência, este apreço das pessoas. Agora então, porque Deus é digno de adoração? Porque Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. O seu trono está acima dos 24 anciões. Esses 24 anciões se prostram diante dele, adoram a ele. Mas talvez você me pergunte, mas qual é a posição desse Deus? Isaías 6:1, ele está em um alto e sublime trono. O que pertence a esse Deus para ele ser digno de adoração? Salmo 24, do Senhor é a terra e a tua plenitude. Então a terra e todos nós pertencemos a este Deus. Talvez você me pergunte, o que este ser domina para ele receber adoração? Salmo 103:19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então tudo está sobre o domínio de Deus. Vai dizer ainda a Bíblia, que a terra é o escabelo dos seus pés, lugar de descanso, lugar em que ele apoia os seus pés para descansar. Então o que esse Deus merece? Salmo 103, a partir do verso de número 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Bendizei-o, que cumpris a sua vontade, que obedece a sua voz. Bendizei-o, vós exércitos celestiais, que executais a sua vontade. Bendizei-o, verso 21, todas as coisas que estão debaixo do teu domínio. Agora ao final deste versículo, bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Então por que Deus é digno de adoração? Porque acima de qualquer diácono, de qualquer presbítero, de qualquer evangelista, de qualquer pastor, Deus está acima, é maior do que todos estes. Acima de qualquer deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, que preside os países da face da terra, Deus é superior a todos estes. Acima de qualquer celebridade, pessoa ilustre, renovados pela mídia, Deus é superior a todos, porque Ele é soberano, está sentado num alto, é sublime trono, e é maior do que qualquer estrela do céu, é mais profundo que o mar, e nas suas mãos tem todo o poder, e Ele criou os céus e a terra. Olha o que Jesus nos ensinou na oração modelo. Mateus 6, a partir do verso de número 9. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação. Agora ao final do versículo 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então se você entende que esse Deus é digno de adoração,
adoração. Se você entende que Ele merece ser adorado, adore ao Senhor com esta música linda, que diz assim, que a Ele a glória, a Ele a glória, bendito seja o nome do Senhor. Vai adorando, vai, bem forte. Diga que só Ele merece a glória, vai. A Ele a glória eternamente. Com as suas mãos para o alto, mais uma vez, vai. Diga, 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 vai. Urabachanda, arabacanta, arabagai. Ramanda, arabassuri, anda, arabachanda. Ai, meu Deus. Ah, Senhor. O Senhor merece a nossa glória, a nossa adoração para todos sempre. Amém. Teu Deus é maior que o teu problema. O Deus que você serve é soberano, é maior que essa doença. O Deus que você serve é superior, é maior, está acima. Ele é soberano e a Ele seja a glória, o poder e o louvor para todos sempre. Bendito é o nome dEle. Urabachanda, arabacanta, arabagai. Segundo, porque Deus é digno de adoração. E eu uso aqui as palavras daqueles serafins que estão diante do trono, adorando a Deus incansavelmente e dizendo assim que Ele é aleluia. Mais uma vez, dizendo que Ele é. Você não vai dar um glória a Deus, não? Teu Deus é santo. 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 Ele merece adoração porque Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando falamos da santidade de Deus, estamos falando de um atributo de Deus difícil de ser explicado. De um dos atributos que Deus possui, de difícil explicação. Pois não fala somente que Ele é um ser puro, sem mácula, sem pecado. Mas fala que Ele é o único ser que possui este atributo, atributo da santidade. O que faz dele um ser diferenciado de todos os outros, diferenciado dos demais, porque só Ele consegue ser santo. Ainda que nós tentamos, ainda que nós buscamos a santidade, a santificação, nós não conseguimos, porque a palavra de Deus diz que nós pecamos todos os dias. Ela diz que se dissermos que não pecamos, já estamos cometendo pecado. E um ser com pecado não consegue ser um ser santo. Agora, em duas visões do trono de Deus, a primeira de Isaías e esta de João, ele vai visualizar seres que estão diante do trono predizendo 3 vezes: santo, santo, santo. Os judeus costumavam usar muito este trisságio, repetir várias vezes numa palavra ou expressão. Por quê? Porque no hebraico, se você pegar o significado da palavra santo no hebraico é kadosh. E não vai haver uma palavra no hebraico que fale que Deus é santíssimo, que Ele é mais do que santo. Só há esta palavra kadosh. Então eles falando 3 vezes,
ou cantando, porque são seres que estão diante do trono, talvez eles cantam de dia e de noite que o Senhor é santo. Eles falando ou cantando 3 vezes esta palavra, está falando que Deus é mais do que santo, que Deus é santíssimo. Dentro dessa santidade de Deus, nós vamos encontrar vários atributos, que vai falar que Deus é imutável, que Ele não muda. Números 23 e 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus é imutável, Ele não muda. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele faz. O que Ele promete, Ele faz acontecer. Vai falar que Deus é um Deus justo, que se nós formos bons perante Ele, se nós praticarmos o que é reto, o que é bom, Ele vai retribuir de acordo com o que fizemos com Ele, com as nossas obras. Ele não pratica injustiça. Ele não é um Deus injusto, mas Ele é um Deus justo. Vai falar que Ele é um Deus reto, que não conhece o erro, mas anda com integridade, com retidão. Daí eu uso a palavra do Salmo 99, no versículo de número 9, que diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque só o Senhor nosso Deus é santo. Só o Senhor nosso Deus é santo. Por Ele ser um Deus santo, Ele merece então a nossa adoração. Se nós não podemos ser santo, Ele é santo. Na verdade, Ele é 3 vezes santo. Ele é santíssimo. Ele está além da santidade. Então Deus merece a tua adoração, porque só Ele na face da terra é santo. E cante assim, adorando o Senhor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Diga do que Ele é digno. Digno de louvor. Urabaxandarabacandarabagá. Digno de louvor. Ai, Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. 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 Será que você pode levantar a tua mão bem alto? O teu Deus é o único ser que é santo. E por Ele ser santo, Ele merece a tua adoração. Ele merece ser adorado. Então abre a boca que Ele te deu. E neste momento, adore ao Deus que é 3 vezes santo. Porque Deus é digno de adoração. Porque Deus é digno então de receber glória e honra e poder. Terceiro, porque Ele, para você dar um glória a Deus bem forte agora, para rachar do teto desta igreja, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele, só Ele é o Todo-Poderoso. Agora, preste atenção. Algo que o ser humano procura ser, é ser alguém que possui poder, que possui status. Muitos deles que têm, entre aspas, falando poder, praticam ou usam este poder para fazer a injustiça, para fazer o mal. Pessoas brigam, muitos deles se matam, pisam um no outro, para alcançar uma posição que dê a elas poder. Porém,
como seres humanos que somos, sabemos que somos limitados. Que ainda que nós buscamos alcançar todo o poder que exista neste mundo, nós não poderemos alcançar, porque nós somos limitados. O ser humano está limitado ou sujeito, pelo menos a 3 coisas que se destacam: tempo, espaço, circunstância. A Bíblia diz que os dias do homem são de aproximadamente 70 anos. Uns por causa da teimosia, como a irmã Rita, passa dos 80. Brincadeira, irmã Rita. Mas a Bíblia diz que o que passa disso é cansaço, é infarto. O ser humano, quando nasce, vai ter que levar pelo menos 1 ano a 1 ano e meio da sua vida para poder aprender a andar. Vai descobrir na sua adolescência que não veio da cegonha, mas que nasceu da barriga da mãe. Vai na juventude. Eu não vou definir aqui idade ou anos para isso, mas vai na sua juventude começar a descobrir o que é maturidade. Vai na sua idade adulta descobrir o que é maturidade. Da fase adulta para a velhice, e as pessoas, já vou falando, que as pessoas que têm mais idade não gostam de ser chamado de velho, mas de idoso. Eles vão descobrir que são seres experientes, adquirem experiência de vida, sabedoria. E quando está no final de sua vida e acha que sabe de tudo, morre, falece, porque estamos sujeitos a tempo. Dentro do nosso tempo, que é definido pela palavra grega cronos, que é um tempo medido por horas, minutos, segundos, nós vamos entender neste tempo da cronologia, que é contado, que é medido, que é transitório, que é passageiro. Nós vamos descobrir que ele pode, na nossa mente, não em horas, não no relógio, mas na nossa mente, atrasar ou adiantar. Exemplo: quando nós estamos ainda na fase do namoro, e você quer passar o dia inteiro com a sua namorada, você vai na casa dela, fica ali um tempo, aí é a hora de você ir embora, e você fala assim: poxa, mas já é a hora de eu ir embora. Mas esse tempo passou voando, passou assim no estralo de dedos. Agora há pouco eu estava chegando, agora eu já tenho que ir embora. Um outro exemplo: você está trabalhando numa empresa e você sai de férias. Pega 1 semana, ou 15 dias, ou 30 dias de férias. Aí você chega no final deles e, poxa, amanhã eu tenho que trabalhar. Acabou minhas férias. Passou voando. É o tempo cronos que na nossa cabeça, na nossa mente, ele pode adiantar. Mas ele continua o mesmo, sendo medidos por segundos, minutos e horas. Só que também este tempo, ele pode ser que na nossa mente pareça que esteja atrasado. Passa devagar. Você está no seu trabalho, e muitos que como eu aqui já trabalhou numa fábrica ou trabalham. Eu trabalhava bem de frente para um relógio. Olhava para ele a cada 5 minutos. Falava: poxa, esse tempo não passa. Está parado esse relógio, está estragado. Ou também quando você está esperando por alguém. E a gente, algo que o ser humano não gosta de fazer é esperar. Não temos paciência para esperar. E daí essa pessoa atrasa às vezes 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. E parece que foi uma eternidade. Parece que o tempo retardou, que atrasou. Agora Deus não é sujeito ao tempo. Quando é usada a palavra grega para definir o tempo de Deus, é usado kairos. É um tempo que não pode ser medido. Porque Deus não está sujeito ao tempo.
dentro de todo o poder que ele possui a eternidade. Então ele existiu ontem, ele existe hoje e ele existirá para sempre, porque dentro de todo este poder que ele tem, ele é eterno e não está sujeito ao tempo. Dentro de todo o poder que ele tem, ele não está sujeito a espaço. O ser humano, um ser limitado que é, nós estamos aqui agora, não podemos estar em nenhum outro lugar ao mesmo tempo. Se você está aqui na igreja, você não pode estar lá na tua casa ao mesmo tempo, fazendo outra coisa. Deus é onipresente e está presente em todos os lugares. Ele não se sujeita ao tempo, o que faz dele o ser mais poderoso de toda a face da terra. Porque nem Satanás, o nosso inimigo, consegue estar presente em todo lugar, mas Deus neste momento consegue estar lá em São Jorge, mas está aqui no culto nesta noite. Consegue estar lá em Pérola e está presente aqui também nesta noite. Consegue estar lá na tua casa cuidando dos seus pertences, mas consegue também estar aqui nessa noite para derramar unção, virtude, poder e glória sobre a tua vida. Nós somos também sujeitos à circunstância. Às vezes planejamos algo, definimos uma meta, um alvo para nós e não conseguimos cumprir, porque estamos sujeitos à circunstância. Eu planejo depois do culto, após os irmãos terem saído da igreja, ter ido para os seus lares descansar, eu planejo fechar toda a igreja, apagar as luzes, fechar tudo e com a minha esposa partir para a minha casa também. Porém, não é nosso desejo, não é o nosso querer, não é a nossa vontade. Mas talvez na ida para a nossa casa pode acontecer alguma coisa com nós. E que de casa o caminho seja o hospital. Ou outro lugar. Por quê? Porque estamos sujeitos à circunstância. Não sabemos o que há de acontecer. Deus não é assim. O que Ele planeja acontece. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele quer, Ele faz, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser, porque Deus não está sujeito à circunstância. Deus tem todo o conhecimento do mundo, que há no céu e que há na terra. Então, olha, eu dando uma palavra profética para a tua vida. O que Deus prometeu vai acontecer, vai se cumprir, porque Ele não está sujeito às circunstâncias e Ele tem todo o poder que há no céu e que há na terra. Aleluia. Deus foi o que criou os céus e a terra. Ainda que os cientistas, os estudiosos, tentam inventar teorias de que a Terra surgiu de uma explosão, não há embasamento para isso. A própria ciência, através de leis que eles mesmos intitulam ou que criam, leis da ciência, vai provar que a Terra não pôde existir de uma explosão. A primeira lei da biogênese afirma que a vida somente provém de vida. E que organismo vivo somente provém de outro organismo vivo. Postulado evolucionista. A matéria que é inanimada e inorgânica, produz formas complexas. Me responda, está indo de acordo com a lei da biogênese ou não? Matéria ou inorgânica ou inanimada não é vida. Então a própria lei da biogênese vai dizer que um Deus vivo, um Deus que tem vida, um Deus que reina, criou outro ser, que somos nós, e criou a terra, que é um ser vivente. Então por isso temos a certeza que foi Deus que criou os céus e a terra através do seu poder.
Primeira lei da termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada, nem destruída, e que a quantidade total de energia do universo é sempre a mesma, e que ela pode tornar várias formas. Agora, olha o postulado evolucionista. Afirma que a energia está em expansão, em crescimento, e contradiz com essa primeira lei da termodinâmica que eles mesmos cientistas criaram, que a energia já foi criada. Ela tem uma totalidade, ela não pode aumentar, ela não pode crescer. Então é mais uma certeza que o nosso Deus Todo-Poderoso foi Ele quem criou os céus e a terra. E falando então de um Deus que é Todo-Poderoso, eu venho profetizar para a tua vida que hoje este Deus está aqui para te curar dessa enfermidade, para operar um milagre na tua vida, para transformar a tua história, para mudar o rumo da tua vida. Se você crê que esse Deus é todo poderoso, que merece adoração, então fique de pé e adore com as suas mãos levantadas ao Deus que criou os céus e criou a terra. Este Deus Todo-Poderoso está aqui hoje. Você clamou e Ele veio. Você clamou e Ele ouviu. E este ser que tem poder para criar os céus e criar a terra, se você crê, dá um glória. Está aqui hoje para operar um milagre na tua vida. Está aqui hoje para derramar unção na tua vida. Está aqui hoje para te encher de poder. Está aqui hoje para te encher de graça. Está aqui hoje para abrir os céus, descortinar os céus e derramar uma virtude do Espírito Santo dele na tua vida. Se você crê, adore, exalte, glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus, Salvador, outro igual não há. Eu quero convidar os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade para vir aqui diante do altar agora e adorar e exaltar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Porque só Ele, nenhum outro ser, é digno de receber a glória, receber a honra e receber o poder. Quero convidar, cadê os verdadeiros adoradores? Cadê? Hoje Deus vai encher a tua vida de glória. Hoje Deus vai derramar poder na tua vida, unção. Mas só quem crê e só quem é verdadeiro adorador vem aqui na frente adorar o nome do Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Rabachanda, Arabacanda, Araba.
Só os verdadeiros adoradores. Cadê? Cadê os verdadeiros adoradores? Só os verdadeiros. Se não é para adorar a Deus em verdade e em espírito, fica quieto. Mas cadê os verdadeiros adoradores que adoram a Deus pelo que Ele é? Por Ele ser um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Ai, meu Deus, a glória de Deus é real neste lugar. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de meu amor. És meu consolo. Vai adorando. Vai dizendo que Ele é santo. Que Ele é santo. Que Ele é santo. Vai exaltando o nome dEle. Com tudo que sou, vai rendendo a tua adoração. Sempre te adoro. Enquanto você adora, receba poder. Enquanto você adora, receba o milagre. Enquanto você adora, seja alcançado pelo Espírito Santo. Enquanto você adora, seja alcançado por Deus. Enquanto você adora, receba o batismo com o Espírito Santo. Enquanto você adora, seja renovado por Ele. Enquanto você adora, enquanto você exalta, enquanto você glorifica, sinta a presença de Deus passeando neste meio. Ai, decanta a basura. Sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Alcance a mão do irmão que está do teu lado aí. Sentiu algo de diferente? Você está segurando a mão de um verdadeiro adorador. Você está segurando a mão de um verdadeiro adorador. Arabaxanda, arabacanta, arabaxanda, arabagai. Ai, meu Deus. Uramanda, arabaxanda, arabassúria. E pra frastorianda, arabaxanda, arabagai. Ai, decanta, arabassurianda, arabacantarai. Urabaxande, canta, arabassúria. Arabaxanda, arabaxande, canta, arabagai. Deus, junto com esse crente, você vai clamar agora dizendo assim, ó: Santo, 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 és o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mais forte: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mais forte para o inferno ouvir: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Bendito seja o nome do Senhor. Rabas, cantararabas. Erabas, cantararabas. Volte para o seu assento. Quantos querem glorificar a Deus pela sua presença aqui essa noite?
Aleluia. Já estaremos encerrando o culto. A cantina está funcionando.